Olá, como vai você? Bom, hoje vou falar um pouco sobre Fórmula Indy, vou falar sobre uma corrida que me marcou, né, lá em 1995. Então, sempre que eu posso, eu trago um pouco, né, minha experiência como torcedor, histórias relacionadas, né, ao esporte como um todo. E eu me lembro que naquele distante 1995, deve ter sido em algum dia de maio, eu parei com o meu irmão para ver as 500 milhas de Indianápolis. Aliás, 500 milhas de Indianápolis e Grande Prêmio do Brasil são as corridas que eu não posso perder de jeito nenhum. Né? Aliás, amanhã tem uma, né? Tem uma 500 milhas de Indianápolis, óbvio que eu vou ver. E assim, eu sempre vejo, acompanho, torço, né? E para mim é a prova mais emblemática do automobilismo mundial. Não tem essa de grande prêmio de Mônaco, né? Circuito travado, sem ultrapassagem, com carro enorme, né? Porque a Fórmula 1 ela tinha um carro pequeno quando ela começou a correr em Mônaco. E os carros de hoje, né? Eles são enormes. Então quem larga na frente é quem ganha. Não tem ultrapassagem. Eu acho uma corrida extremamente entediante, né? Saudoso Ayrton Senna, né, que fazia a coisa fluir naquela pista travada, né, lá do Principado. Mas assim, então pra mim, o que eu curto mesmo é 500 milhas de Indianápolis. Aliás, eu tenho uma cabeça um pouco de americano nesse aspecto, que eu me amarro em corrida oval. E hoje, né, minha reclamação da Fórmula Indy é porque tem pouco oval. Né? Eu gosto de ver corrida e ver pancada em muro, né? Fato. Então, gosto da Stock Car, da NASCAR americana, por quê? Porque 90% do grid é formado por pistas em circuito oval. Eu gosto muito, assim. E aí eu me lembro que eu estava com meu irmão, né? Como era de costume, né? Sempre foi na minha vida, parando para ver 500 milhas de Indianápolis. E a gente, né, tava naquela expectativa, porque tinha brasileiro, né, chamando a atenção, tinha o André Ribeiro, tinha o Christian Fittipaldi, né, tinha o Emerson, né, que ainda não tinha sofrido o acidente lá, que encerrou a carreira dele, né, eu acho que foi em Nazaré, agora eu não me lembro, né, foi o Greg Moore que ocasionou o acidente, né. Então, tinha o Maurício Gugelmin, tinha uma galera, o Marco Greco, Raul Boesel. Cara, eu me lembro que ver Fórmula Indy, né, no caso da extinta kart, né, que depois virou IRL e tal, o que eles chamavam de Fórmula Mundial nos anos 90, cara, era fantástico, porque era uma porrada de brasileiro, um equilíbrio muito grande, sabe? Eu vou ser bem sincero, naquele período ali pós-cena, eu fiquei mais viciado em Fórmula Indy do que em Fórmula 1, tá? Então, Fórmula 1 eu via naquela expectativa do Rubens Barrichello, né? A Fórmula Indy eu via para torcer mesmo. Então, eu particularmente era torcedor do André Ribeiro. E aí eu me lembro que começou a corrida, entendeu? Logo no início teve um pancadão, bandeira amarela, a corrida ficou interditada há um tempão. Né? Foi um americano chamado Stan Fox, que muitos sequer conhecem esse cidadão. Quem era o Stan Fox? O Stan Fox era um doido que pagava para correr, né? Ele não era um cara assim ultra mega competente que tinha lá a vaga dele na equipe. Não, ele era um piloto pagante. Em Indianápolis acontece muito isso, né? O grid tem 30 e poucos carros. Então a galera chega com dinheiro, paga e corre ali, tem aquela experiência. O que eu acho uma loucura, acho um absurdo, mas 500 milhas de Indianápolis, a banda toca assim, né? E esse Stan Fox era um dos pagantes, assim, sabe? Então ele deu um pancadão no Ed Sheever, que foi piloto de Fórmula 1, decolou, né? E quando ele caiu, cara, o carro dele tava sem bico, né? Ele ficou com a perna assim, né, exposta e tal. A perna assim, né? Porque quebrou as pernas, teve múltiplas fraturas, né? E aí eu me lembro que assim a imagem mostrou rápido o acidente, mas não fixou ali, porque era uma coisa meio traumática mesmo, sabe? Chocante. E aí eu me lembro do meu irmão chegar pra mim e falar assim, morreu. Né? Desse jeito, morreu. Eu sei, rapaziada, que eu passei a corrida inteira na expectativa para saber se o homem estava vivo ou se estava morto. Por quê? Porque a transmissão só falou que ele tinha ido pro centro médico, né? E aí, tipo, cara, foi uma pancada tão sinistra que o Christian Fittipaldi fez um corridaço, quase ganhou, né? E, tipo, pra mim não chamou atenção o desempenho do Christian, tá? O que me chamou a atenção foi
a pancada do Stan Fox. O Jacques Villeneuve ganhou a corrida, também não me chamou a atenção, né? Aliás, o Jacques ele era fantástico na Fórmula Indy, né? Um bom piloto na Fórmula 1, mas fantástico na Indy. E assim, cara, acabou a corrida, perguntei, pô, esse cara morreu ou não morreu? Eu fui descobrir o que aconteceu com o Stan Fox lá no final dos anos 90, 98, 99. Porque quando eu comecei a usar a internet, rapaziada, era tudo muito rudimentar, né? Então a gente não tinha Google, que a gente digita ali qualquer coisa a gente encontra. A gente tinha KD, Alta Vista e Yahoo, cada um com uma base de dados diferente. Então às vezes você encontrava algo no KD, não encontrava no Yahoo, às vezes você encontrava no Alta Vista. Então eu me lembro que eu procurava alguma coisa, raramente achava. E quando achava algum site, eram aqueles GeoCities, né? Você se lembra do GeoCities, por acaso? Comenta aqui embaixo. Que era tudo piscando assim, sabe? Então os caras enchiam de GIF, então era foguinho explodindo, caveirinha fazendo assim, sabe? Era uma coisa muito tosca, né? E eu não posso falar que era tosco porque eu fazia site assim também nessa época, né? Fazia site das bandas que eu tocava e tal, tudo uma tosqueira só. Mas aí, assim, o que acontece? Ficou aquele lance, morreu ou não morreu? Em resumo, o Stan Fox sobreviveu, tá? Teve sequela? Teve. Obviamente ele parou de correr. E ele passou a ter um problema, cara, no cérebro. Eu não me lembro muito bem o que era. Ele começou... Eu acho que ele começou a ter aquele negócio... Ih, rapaziada, fugiu o nome. Epilepsia, tá? É epilepsia, né? Que tem ataque, né? Eu acho que ele começou a ter isso depois do acidente, acho que desenvolveu isso. Agora eu não me lembro muito bem, ele teve sequela sim, né? E se transformou um cara que dava palestra sobre a sequela que ele teve, né? Então ele viajava o mundo inteiro dando palestra, ele deu a volta por cima. E acabou falecendo no ano de 2000. Eu acho que agora eu não me lembro se foi na Nova Zelândia ou na Alemanha, tá? Ele estava ministrando uma palestra, entrou no carro, morreu no acidente de carro. Em resumo, o destino desse homem era morrer, né, no acidente de carro. Mas assim, cara, eu me lembro que na época eu fiquei bem impactado assim, com a pancada. Entendeu? E assim, não tem muito como contornar, né, essa questão do oval, né, das 500 milhas de Indianápolis. Eu vi outras corridas, né? Eu vi outros acidentes assim violentos dessa pista, entendeu? É óbvio que a gente fica torcendo pelo melhor, né? Eu gosto de ver pancada, mas não gosto de ver ninguém sofrendo, né? Então teve essa questão aí do Stan Fox que me chamou bastante atenção. E aí, você se lembra desse piloto, dessa história? Né? Eu me lembro que ele fez outras corridas, mas tudo em Indianápolis mesmo, entendeu? Isso nos anos anteriores, tipo 94, 93, tudo de chassi Reynard. Né? O cara, ele comprava o espaço dele numa equipe. Né? Quem sabe aí um dia, se eu não ficar milionário, eu não compre lá um espaçozinho para fazer uma corrida em Indianápolis. Já imaginou eu com 50, 60 anos correndo? Porque se eu conseguir ficar milionário, não vai ser agora. Né? Eu já estou com 40, 42, vou ficar com quanto? 80? Já imaginou eu 80, milionário lá correndo? Né? Acerto na Mega Sena? Bom, se isso acontecer, talvez eu compre um lugar para correr sim as 500 milhas de Indianápolis e porrar no primeiro treino, na primeira volta da corrida. Valeu, um abraço, até a próxima.